E aí, pessoal, quem tá entrando aí, já fique à vontade. Estou checando aqui se eu estou conectado na internet. Uma coisa que eu sinto um pouco de falta é que essas lives deveriam ter... Bom, claro, tem como você usar um microfone, mas eu sempre sinto que eu tenho que falar muito alto para ser percebido nessa live aqui. Enfim, galerinha, tá entrando aí o pessoal, já já nós teremos a participação magnífica de Neuromágico e de... Fala aí, Grazi, Adrian, chegando um pessoal aí também, a Ana, Rabo Loquita, uma galera chegando aí. Diegão, meu camarada, como é que tá, meu querido? Beleza, estamos na área. Boa noite. Tranquilidade. Tá chegando aí a Parede para falar com a gente também, a Cortina. Não sei quem é que se aproximou aí. Enfim. Na verdade, é uma softbox. Uma softbox. Eu achei que você ia fazer uma brincadeira com o fantasma. Ele veio de branco já para espantar o... Não brinco com o fantasma. Você não toca em fantasma? Os maus agouros, né? Não toco fantasma, não. Vai saber. Ainda mais agora, com o Covid, qualquer distanciamento social é válido, até de fantasma. O pessoal tá perguntando aí, cadê o filme? Gente, nós não vamos exibir Invocação do Mal. Assim, eu não sei eu não sei que vocês esperaram um detector de mentiras e exibir um filme pirata aqui, não vai rolar, né, galera? Mas enfim. Passar, todo mundo odeia o Cris. Não é? Eu tô só que vendo, o Alberto Delisola já se aproximou também, já tá entrando. Pessoal, eu vou comentar aqui, vou deixar aquele comentário fixado topzera que todo mundo ama, mas nós vamos falar hoje sobre Invocação do Mal, de várias perspectivas. Albertinho, como é que tá, meu camarada? E aí, beleza? Tudo tranquilos? Boa noite, pessoal. Buenas. Boa noite aí, Alberto, beleza? E aí, boa Se alguém noite, puder boa dar um noite. resumo, o que nós vamos falar hoje, Neuromágico? Fala pra galera aí, cara. Bom, acho que nós podemos abordar o crime real que inspirou o filme Evocação do Mal, porque Evocação do Mal 3 é inspirado em uma história real, mais ou menos, né, na linha, assim. Mas então não aconteceu igualzinho. Uma livre adaptação. Não, e mesmo o que aconteceu de fato, nós podemos ver sob várias perspectivas. Então, eu acho que é um assunto bom. E Um assunto bom. Fechou. Gente perguntando aí já se vai ter spoiler. Vai ter spoiler. Para quem perguntou, sim, nós vamos falar de spoiler. Essa aqui é mais um episódio da nossa live do Apocalipse, então é uma live que é apocalíptica, então vai ter spoiler, tem gente perguntando aqui de lâmina. Calma que nós vamos chegar lá. Já me mandaram pergunta aqui. Por que você gosta de lâmina? Nós vamos falar sobre isso hoje também. É porque o barbeador elétrico machuca muito, né? Ah, não é isso? Não é para isso, não. É para estourar a bexiga. Mas enfim, galerinha, vamos lá. Invocação do Mal 3. Eu assisti o filme. O Nicolas acho que foi o que mais pesquisou. Você quer falar do caso, cara? Sim, falar pro pessoal o que quer? Peraí, sobre o caso? O caso só um que inspirou... Porque, pessoal, para quem não sabe, o Nicolas tem um fucking vídeo de 40 minutos sobre Invocação do Mal. Então tá muito maneiro. 40 minutos. Hoje, inclusive. É quase um documentário. É um documentário, pô. É um documentário. Pois é. Bom, o crime que... Bom, tratando em ordem cronológica, tá? Lembrando que essa ordem cronológica, muito provavelmente, não é a ordem que os fatos foram lançados na mídia. Essa foi sendo montada depois. Mas uma família lá, na virada dos anos 80, no comecinho dos anos 80, se mudou para uma cidade do interior dos Estados Unidos. E o filho menor, o David, começou a apresentar problemas. E a mãe, muito religiosa, interpretou que esses problemas poderiam ser uma possessão demoníaca. Aí a história diverge. Alguns dizem que eles entraram em contato com o casal Warren, outros dizem que o casal Warren que ficou sabendo e foi procurá-los. O que me parece mais plausível pelo histórico. E, bom, o casal Warren continuou tratando o garoto. E nesse meio tempo, a namorada, a filha mais velha dessa família, pediu para o namorado vir morar com eles, o noivo, para ajudar a cuidar do garoto. Eles se revezavam cuidando dele à noite, porque o garoto tinha dificuldade para dormir. Então ele veio morar também na casa da família da namorada, que é o... me deu branco. Arne Johnson. Que vai se virar o protagonista da história muito em breve. E aí,
novamente as histórias divergem. Alguns dizem que aconteceu um exorcismo. A Igreja Católica lava as mãos e diz que não foi um exorcismo oficial, embora alguns padres tenham visitado o garoto. Mas o fato é que houve rituais para livrar o menino do que quer que supostamente estava possuindo ele. E aí, segundo os Warren, a criatura, o ser, teria pulado do menino pro Arne, pro namorado da irmã do garoto, do David. Uhum. Depois, mas o fato é que depois disso o garoto passou a melhorar, as coisas se acalmaram. O Arne começou a apresentar, vez por outra, alguns sintomas, aí o Alberto pode falar o que poderia ser no campo, uma explicação mais científica, mas ele começou a ficar com mudanças repentinas de humor. Ele disse que ele começou a ver algumas coisas, e aí, um belo dia, numa briga acalorada, aí todo mundo diz que, nossa, um crime inexplicável, só pode ter sido demônio. Pô, eu consigo pensar aqui em vários crimes que são muito mais inexplicáveis, até Suzanne von Hitchcock, sabe, que parece muito mais uma coisa que o demônio faria. O Arne matou o patrão da namorada dele. Eles já não moravam mais na casa, até eles estavam morando num lugar só deles. Ele matou o patrão da namorada durante uma discussão. Ou seja, tem uma motivação ali. Eles haviam bebidos. Alguns relatos dizem que o Alan, que é a vítima, teria tocado de forma desrespeitosa a namorada dele. E aí, no meio da discussão, ele teve um dos seus surtos, segundo relatos, e matou a golpe de facas o Alan. Aí o relato novamente diverge, mas a maioria concorda que foram os Warren que foram procurar a mídia e a justiça para alegar que ele teria cometido esse crime porque estava possuído pelo demônio. Tá? Foi eles que trouxeram essa tese de defesa, que na verdade nunca nem foi uma tese de defesa. Isso não foi aceito no tribunal. No final ele acabou alegando legítima defesa, foi condenado a uma pena de entre 10 e 20 anos, do qual ele cumpriu 5 anos e foi solto. Ou seja, o demônio... Acabou o filme. Não, isso nem, não, se o filme fosse isso, estava ok, tem nada a ver com... O filme não acontece entre nada disso, né, Vitor? Nada a ver. O filme virou um filme de... Eu esperava o filme fosse um filme de Virou julgamento um Avengers, também, mas... é um Avengers versão capeta. Essa é a história da época, e acho que depois podemos voltar para como estão hoje essas pessoas, né? O que eles falaram depois. Aqui tem uma pergunta muito bacana que a Lila colocou aqui no final do filme, aparece o áudio original da criança possuída. Assim, a gente pode entrar agora, o Diego já está ali entrando em possessão também, pelo que eu estou vendo, a gente pode entrar nesse tema agora. Tá aí, ó. Já está entrando em possessão. Isso aí. A gente pode entrar agora e falar sobre... Nossa, aí, ó. Raiden, pô, tá melhor que no novo Mortal Kombat. Mas qualquer coisa tá melhor que o filme. Mas, Roberto... não se fala mal do Mortal Kombat na minha presença. É verdade, a gente tá devendo um X1, você falou que você ia dar um pau no Mortal Kombat, tô esperando. Mas eu queria perguntar o seguinte pro Alberto. Como que a gente explica, Alberto, Nicolas e Diego também, na visão de vocês, como que é explicado, por exemplo, quando a pessoa tem essas alterações? Eu tenho uma resposta de um livro que eu li também sobre psicologia, mas essa alteração da pessoa começar a falar, com a voz de incorporamento, o que explicaria isso? Eu tenho várias coisas. A primeira coisa interessante é o seguinte, é entender que demônios são culturais. Se você pega, por exemplo, o livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, eles comentam que esse negócio de ET é coisa recente, cara, porque antigamente os caras não falavam de ET, ninguém tinha aparição de ET, as aparições são outras, né? Então, o demônio, ele envolve questões culturais. A primeira coisa a ser dita é que envolve questões culturais. Segundo, existem relatos, e muitos desses relatos persistem em relação à sintomatologia demoníaca, né? E, em geral, essa sintomatologia tem a ver com disparo de reação de luta e fuga, disparo simpático. É por isso, por exemplo, que a pessoa começa a ficar com os braços arqueados. Isso é excesso de adrenalina, cortisol. Aí a pessoa começa a arquear tudo isso. Mas o primeiro ponto é o seguinte, eu não preciso de acreditar em demônio para explicar um negócio desse, certo?
A gente consegue explicar tudo isso de uma questão fisiológica. Agora, pensando em transtornos, existem alguns transtornos que a pessoa tem uma dissociação com a realidade. Tem transtorno dissociativo, que a pessoa vai ter múltiplas personalidades. Tem transtornos como o próprio transtorno bipolar, que muita gente não sabe, mas o transtorno bipolar pode levar a surtos psicóticos. Essa questão do cara chegar e ter uma reação totalmente descontrolada. Inclusive porque teve até um caso que ficou famoso de um rapaz que estava tomando um antidepressivo porque acharam que ele era deprimido, mas na verdade ele tinha transtorno bipolar. E aí os remédios de depressão fizeram ele acabar tendo um surto. Tem vários tipos de esquizofrenia, enfim. Então tem vários casos psiquiátricos que podem ser entendidos como demônio. E o ponto é o seguinte: quando alguém chega que tem esquizofrenia e fala, tem uma anteninha no meu cérebro que eu consigo conversar com outros planetas. Ninguém acha que essa antena existe. Todo mundo vê claramente que é um transtorno psiquiátrico. O problema é que quando existem alegações... Nem todo mundo, né? Que raciocinam, Nicolas. Mas... Tem uma pergunta aqui, Alberto. Mas só para encerrar, Vitor, mas o ponto é o seguinte: quando esses delírios, essas questões todas envolvem crenças que são compartilhadas por mais gente, aí acaba que existe toda uma comunidade para aceitar isso, falar que está acontecendo mesmo, entendeu? Sim. Tem uma pergunta que é assim: como saber se uma pessoa está mesmo possuída ou se ela está mentindo? Vamos lá, isso é uma coisa bem legal. Fala aí, Vitor. Antes de vocês continuarem, eu só quero falar o seguinte: tem uma frase muito boa que é a seguinte: você pode não acreditar no demônio, mas o demônio acredita em você, tá? Então, assim... Entorta esse dedo. Igual o padre é porque o demônio não fez o curso do Vitor, porque senão ele saberia que eu tô mentindo. O demônio acredita porque ele... Cara, identificar uma possessão demoníaca fake. Não tenho formação nessa área, não conheço o curso. Eu tenho. Mas assim, o que me vem de bate-pronto, cara, seria, por exemplo, uma avaliação contextual e não uma avaliação de linguagem corporal. Acho que o que faz mais sentido numa situação dessa é o contexto. Se eu estou num contexto, por exemplo, onde a pessoa caiu possessa, num lugar que está repleto de religiosos, daquela mesma crença, que tem aquele mesmo tipo de informação, para mim a análise contextual mostraria que a pessoa está na crença dela, está aplicando a crença dela. Agora, espero não desrespeitar ninguém, mas do ponto de vista científico, não creio que exista possessão demoníaca, né? Então, o que eu entendo é o contexto. Vou facilitar para vocês. Como é que é? Vou facilitar para você e para o Alberto. Tem 3 possibilidades. Uma, um demônio real. Outra, a pessoa acreditar que está possuída, mas não está. É uma alteração de consciência qualquer. E a terceira, a pessoa está fingindo. O demônio real é muito simples. Pede para dobrar o seu dedo. Se o demônio não fizer isso, pronto, acabou. Aí fica as outras 2 possibilidades e aí vocês podem criar um método para separar. Sim. Mas enfim, Alberto, até tem. Como que é? Fala aí. Eu já fiz umas 30 desobsessão. De exorcismo. Você já fez exorcismo, Alberto? Deixa bem claro isso aqui. Claro, já, ué. E dessas 30, tiveram 3. Foi claro que já. É muito boa a naturalidade, né? Mostra seu copo de água benta aí, Alberto. Ué, senhor, eu fiz umas 30. Pô, já expulsei demônio, senhor. Muito bom. Eu já fiz. Você também se proclamou demonologista? Você se autoproclamou demonologista já também? Eu já fiz uns 30 exorcismos e desses 30, olha que interessante, tiveram 3 que não fui eu que coloquei o demônio. O demônio já tá... Se você fosse americano, virava filme. Cara, o demônio tava lá. E tem como distinguir, inclusive, eu em igreja, eu adoro distinguir se o fenômeno é fake ou não. Certo? Na verdade, é claro que eu não acredito no demônio, certo? Falando que é fake na perspectiva do que o Nicolas colocou. Do cara tá fingindo ou não. Geralmente, possessões demoníacas têm muita resposta fisiológica associada
com alta estimulação simpática. E muitas vezes, inclusive, a gente tem o contrabalancear de uma reação parasimpática como uma síncope. Em outras palavras, a reação, o Vitor fala muito de reação de medo, por exemplo, né? O medo, ele é disparado por uma reação fisiológica que a gente chama de reação de luta e fuga, que é disparada na amígdala, que dispara adrenalina, dispara cortisol, aí a pessoa começa a suar, ela começa a ficar com os membros, com os músculos totalmente contraídos, e tudo isso tem a ver com a reação de luta e fuga. O ponto é que é muito comum, por exemplo, por que a pessoa cai? Isso é fingimento, não, isso é fisiologia. A estimulação sensorial está tão intensa, mas tão intensa, que chega um momento que o corpo não consegue mais lidar com tanta estimulação simpática. E na busca por uma homeostase, ele dispara o parasimpático imediatamente. Aí a pessoa tem o que a gente chama de reação vagal. Aí ela simplesmente desliga. Oi? Desculpa te cortar, mas só traduzindo para a galera, pessoal, o sistema simpático é aquele que ativa o modo de fuga, é o que dispara adrenalinas, neurotransmissores, que a sua mão, as extremidades ficam geladas porque o sangue vai para outro lugar para você fugir, etc. Exatamente. O seu modo de alerta. Sistema parasimpático, ele traz a homeostase. Homeostase é o equilíbrio, tá? Então, o parasimpático, ele traz de novo as suas reações normais, normalização, batimento cardíacos, etc, etc. Só para o pessoal não ficar perdidão, que o Alberto é muito doutor, tem que explicar pro pessoal. Então, aí o que acontece? Alguém até comentou aqui, né? De Daniel Mastral, há também alteração na cor dos olhos. Cara, o que acontece é o seguinte, isso pode acontecer um pouco mesmo. É porque a estimulação simpática, ela provoca a chamada midríase. E a pupila se dilata muito. E tem muita gente que tem o olho muito claro e com o disparo simpático acaba mudando de cor. Bom, você pode acreditar que é o demônio, ou você pode simplesmente acreditar que é uma estimulação simpática, que a pessoa tá com medo. Cara, e o pior é o seguinte, a pessoa já chega no ambiente com medo. Então por isso que os caras caem em espírito. O cara cai mesmo, porque o corpo não consegue lidar com tanto isso. Então, dá para distinguir se essa reação de exorcismo, que essa reação de que a gente está vendo, se é o cara fingindo. Por exemplo, é muito comum a gente ver incorporações. Cara, quando eu vejo uma incorporação, eu sinto, cara, esse negócio é fingimento ou não. Tem que saber, ué. Ué, você não sabe, ué. A Isabela perguntou aqui um negócio que eu acho que entra na seara do Nicolas. A Isabela diz assim, e as adivinhações? Vai lá, Nicolas. Meu Deus. Eu nunca vi uma adivinhação real, mas nós podemos presumir algumas técnicas para fazer adivinhação. Principalmente duas, leitura fria e leitura quente. Leitura fria, na verdade, você faz afirmações que são vagas, são genéricas, mas que são interpretadas de forma específica pela pessoa. E aí você, com o treino, você vai refinando aquilo e, de fato, parece que você está falando muito sobre a vida da pessoa. Tem no Metadata, na minha entrevista, inclusive, eu fiz, né, a leitura do Vitor ali, foi um neuromédium, certo? E a outra técnica é a chamada leitura quente, cai um pouco também na área do Diego, que é você ter informações sobre aquela pessoa que a pessoa não sabe que você tem, e aí você finge que está recebendo isso na hora. Um exemplo muito simples, eu pesquisei de qualquer forma quem foi a primeira namorada do Collector, e aí eu descobri que ela morreu num acidente, e ele veio fazer uma sessão comigo, eu começo a receber, eu estou recebendo aqui a Jéssica, ela está falando que ela está bem, para você ser feliz, e isso vai impressionar a pessoa. Se eu acertei o nome agora, foi incrível, né? Aí o negócio faltou só o sobrenome. Então, isso que você falou, tem indícios de leitura tanto fria quanto quente, mas principalmente quentes, né, com informações alimentadas, retroalimentadas. Pasmem, quando a gente vai estudar um pouco mais, eu tive a oportunidade de estudar durante 2 anos sobre o oráculo de Delfos. Com certeza o Alberto já ouviu falar na psicologia também, mas o viés que eu quero trazer aqui é o seguinte: o oráculo de Delfos, só para resumir para o pessoal, na Grécia Antiga existia um oráculo que era presidido por uma Pítia. Pítia era a pitonisa que falava em nome do deus Apolo, deus da luz, das artes, da poesia, etc. Por que eu estou falando isso? Delfos era conhecido como o grande ônfalo, o umbigo do mundo antigo, tá? Então todas as pessoas passavam por lá. E o que quer dizer isso? Todo dia 7 de cada mês, durante 9 meses, as pessoas poderiam se consultar nesse oráculo para receber, né, profecias, adivinhações, uma série de coisas. Só que, o que acontecia ali?
a pitonisa, tem até autores que estudaram isso, principalmente David Scott, tem vários lá fora que falam sobre isso. Como era o centro do mundo antigo, várias pessoas passavam pela região de Delfos, pela cidade, então era um acúmulo de informações. Delfos era o Facebook da Grécia Antiga, entende? Então tinha-se informações sobre os reis, sobre o que estava rolando, sobre, cara, tudo que estava rolando no mundo antigo. Então, na hora que a Pítia ia presidir a sessão inspirada pelo deus Apolo para entregar ali as adivinhações e profecias, ela já sabia de tudo. Então, o que ela fazia, na verdade, nada mais, nada menos do que engenharia social, cara, um tema tão atual, né? Que é o que a gente fala, é coletar as informações para você ter uma informação prévia e despejar na pessoa para você conseguir estar passos à frente ali. Então, é bem isso que você falou mesmo, bem maneiro. Legal. Ó, nosso papo aqui deu pano pra manga, teve gente falando que existem sim sinais sobrenaturais no mundo físico que não tem explicação, teve psicólogo e psicóloga falando que isso não passa de casos clínicos, né? Então agora eu quero falar um ponto, sem a gente não ficar prolongando as polêmicas, falar um ponto que muita gente não comentou, e como o próprio Nicolas disse, eu achei que o filme ia ser sobre isso, ia ser sobre o julgamento em si. Né, eu fui lá, como que os caras vão provar num tribunal que existe demônio, que o demônio possuiu o garoto e que quando ele matou ele estava possuído pelo demônio. Achei essa premissa muito interessante. Acho uma pena que o filme não abordou, porque acho que lugar para abordar essas coisas é aí, né? É filme mesmo. Mas... virou filme de monstro depois. Não aprofundou nada nisso. Lembrando que a gente pode acabar falando spoilers aqui. Mas uma coisa que eu queria falar é sobre esse lance da evidência probatória versus a verdade jurídica, que é a verdade que vigora no processo de audiência, que é uma parte da persecução penal. Muita gente, quando quando eu fui ver o filme, eu falei, legal, bacana, né? Eu quero ver como eles vão provar. E teve gente, assim, na minha roda de amigos que falou assim, mas não tem como provar, né? Eu falei, não, peraí. Não, você pode não acreditar que exista demônio. Agora, falar do que vai ser provado, do que vai gerar convencimento numa audiência, são outras coisas, são outros 500. Tem no Brasil um caso... Até porque ele foi para júri popular, né? Muito mais fácil. Se fosse um júri técnico, ainda seria mais difícil. O júri popular é o que eles acreditarem, o que você convencer. Exatamente. E isso é importante deixar claro, que acho que tem muita gente que não... às vezes não tem esse insight e fala, o cara vai provar, então se o cara provou, automaticamente o cara validou que existe demônio, automaticamente uma coisa é aquela audiência, é o que vai acontecer ali, no comunico a sua júri popular, você tem que convencer as pessoas que estão ali que a sua argumentação é sólida, e eles que vão julgar, né? O processo penal ele vai passar pelo julgamento, não existe essa, mostrei um laudo, logo eu tô livre, ou eu sou absolvido, eu sou culpado. E tem um caso no Brasil muito curioso, esse caso é bem famoso, inclusive aconteceu no Rio de Janeiro na década de 90, onde um cara, uma das provas do caso dele era uma carta psicografada pela vítima, revelando que o acusado, né, o réu, não tinha culpa na morte dela. E esse cara venceu, e essa era uma das provas, né? Esse caso é muito emblemático. E sempre que eu falo desse caso, a gente fala assim, mas cara, e aí? O que você acha? O cara não provou que existe. Eu falo, olha, então, tem que entender que quando você está no processo de investigação, no inquérito policial, é a primeira fase da persecução penal. A persecução penal vai desde do registro da ocorrência, até a investigação, até o promotor de justiça oferecer uma denúncia ou não, aí passa ali pela fase de levantamento das provas, tem audiência, enfim, vai ter a resolução desse caso, juridicamente dizendo, mas quando a gente está na parte do processo de investigação, busca-se a verdade absoluta, tá certo? Então eu quero descobrir o que é a verdade, o que aconteceu naquele dia, naquela casa. Quando eu vou para a audiência, e é importante fazer essa distinção, vigora-se a verdade também, mas é a verdade jurídica, é a verdade ali do que vai acontecer, do que vai ser necessário para gerar um convencimento em quem estiver julgando o caso. E é por isso que eu acho bacana falar que sim, poderia acontecer e seria, aspas, normal, talvez não seria comum, não seria corriqueiro, mas não seria nada fora, para além da jurisdição, pelo menos no Brasil, se acontecesse algo assim, a pessoa matar e provar que estava possuída. Isso poderia acontecer, né? E muita gente acha que não tem como. Cara, que loucura, abriu precedente. Abre uma jurisprudência bizarra. Jurisprudência bizarra, uma jurisprudência cabulosa, né? Diabrada. Sim. Bom, como eu conversei com o Túlio no vídeo lá, o que isso provaria? O Túlio falou, isso não provaria que demônios existem.
provaria só que o juiz colocou a sua crença na decisão, que inclusive daria uma boa margem para recorrer numa segunda instância, principalmente se fosse um júri técnico, e se fosse júri popular, provaria que é muito mais fácil manipular as pessoas quando você mexe com a crença. Prova jurídica não é prova científica. Não seria evidência científica da existência de demônios. Isso que tem que ficar muito claro. Mesmo que fosse provado que não foi o caso, a defesa nem usou o demônio, no final das contas. O júri foi instruído a não aceitar. Claro que eles podem ter sido influenciados pela mídia, né, mas não foi usado no tribunal. Mas mesmo que fosse, não provaria a existência de demônios. Vamos lá, de forma nenhuma. ridícula. Vamos combinar. Ridículo, Mas, é melhor cara, eu falar. ouvi muito isso. Quando eu falei desse negócio das cartas psicografadas, teve um cara que falou assim: você vai refutar? Você que é o cara da ciência, tá pegando um caso que a carta psicografada ajudou pra Provou que tem um juiz louco. Isso que provou, cara. O juiz que topa qualquer parada. Mas absurdo. Absurdo. Quando for matar alguém, você pede pra escrever uma carta antes, mediante ameaça. Cara, tem juiz. Escreve uma carta aí. Tem juiz. Umas 2 semanas depois eu... Tem juiz que menciona a Arca de Noé, gente. Tem juiz que coloca na defesa a Arca de Noé. Vou entender o seguinte. Juiz, nada contra o juiz, beleza? Tamo junto aí, ó. Mas juiz, cara, é um ser humano. Aí tem juiz que acredita em qualquer coisa, cara. Tem juiz que topa qualquer parada. Aí caiu o negócio lá. Pelo amor de Deus, é um absurdo, cara. É um absurdo, é uma vergonha. É o país, né, da antivacina e da cloroquina. Acontece isso mesmo. Nossa. Mas esse foi nos Estados Agora, Unidos. me lembrar, olha só. Peraí. Não falaram ainda, tem que seguir os amigos aí. Clica aí no perfil do Diego Collector, o do Metaforando, que todo mundo já segue mesmo. É só clicar ali em cima na setinha onde está o título da live. Invocação do Mal 3, você vai conseguir. Isso, onde tá o título aqui, você clica na setinha pra baixo e segue todo mundo que tá ali. Beleza? Pronto, já fiz a minha Compartilha participação. essa live, que nosso objetivo é chegar em 666. O objetivo da live é chegar em 666 aqui. Quando chegar, a live cai. Vocês não acham um negócio estranho? A gente recebeu uma pergunta aqui falando assim: mas a maioria dos registros confirmam que possessões ocorreram em contextos católicos. Vocês não acham isso curioso que muitas vezes é só nesse tipo de situação que a pessoa cai endemoniada? Quando ela tá na igreja, ou quando ela tá rodeada de pessoas que acreditam naquilo? Não é meio curioso isso daí? Por exemplo, eu não conheço nenhum caso de um cara que caiu possesso na aula de álgebra ali, sabe? O cara tem uns casos do sul da Itália bem interessantes. Tem os casos. Bem interessantes. Não, eu falo que eu não conheço, não tô dizendo que não existe. Inclusive, eu sou muito envolvido com esse negócio de exorcismo. Eu curto pra caramba esse assunto. E... Não, o que tem, velho? Eu gosto. Hipnoexorcista mas foi é legal mesmo. Mas, inclusive, quando acabar a pandemia... Que até espanta. Quando acabar a pandemia, eu tenho já a possibilidade de conhecer alguns exorcismos que acontecem no sul da Itália, cara. No sul da Itália. Parece que algumas meu cachorro, parece que eu cortar. Meu cachorro abriu a porta e eu vi esse zoião aqui, cara. Que susto, mano. Não faz isso. Achou que era o demônio. Melhor que fosse, né? Vamos concordar que o demônio é muito menos E ele perigoso. pensou que era o cão, cachorro era dele. mesmo o cão. Era o cão. Nossa, Mas aí agora. o ponto é o seguinte: susto, tem um negócio no sul da Itália. Cara, no sul da Itália existem muitas vilazinhas, sabe? Você pega na Sicília, no sul da Itália, tem muitas vilazinhas que são muito rodeadas dessas histórias de práticas. Por exemplo, a gente tinha o tarantismo, que era um ritual que era feito no sul da Itália, em que uma mulher supostamente era picada por uma tarântula e começava a ter vários sinais de histérica. E no sul da Itália, até hoje, tem algumas vilazinhas que são bem fechadas, cara. Tem uma sessão pública que acontece lá de exorcismo na igreja. Cara, esse eu sou doido pra ir. Eles chegam e perguntam assim, convidados, cara, não é show não, convidados. E fala assim, quem acha que tem algum problema, vem cá e tal. E o pastor... Coloca a mão pra frente, cara, assim, ó, isso. Cara, não, na verdade, lá é um pouco mais roots. O padre, ele pega, tipo, um colar que fecha, assim, no pescoço. Se a pessoa tiver endemoniada, o demônio se manifesta, claro que tem muita expectativa e tal. Aí, cara, quando ele fecha, fecha o colar na pessoa, a pessoa já começa a ter um surto psicótico, cara.
E Que começa isso, cara. a gritar, enfim. E eu tenho muita vontade, eu adoro essas coisas, cara. Teve uma vez que eu fui recentemente, deve ter recentemente assim, né, de 5 anos. Porque quando você fica velho, 5 anos foi ontem, né? Mas eu fui eu tava no centro espírita, que tava tendo uma apresentação de músicas eruditas e tal, líricas e tal, e eu fui lá assistir. Aí começou a ter uma incorporação. Aí eu fico muito animado, né? Porque eu gosto de... Era Bezerra de Menezes. Eu te contei essa história já. E... Pra Sim. mim, pro E Vitor, aí, pra todo mundo perfeito. do podcast. E aí, cara... O que será que você não E lembra? aí... Não era todo mundo que tava assistindo lá não, Vitor. Ou Deus do Baixo. Aí, o que aconteceu? Eu vi que era fingimento, cara. E a gente tá acostumado já a perceber que as pessoas às vezes estão fingindo, às vezes não, entendeu? Então o ponto é o seguinte, Vitor. Se você pega essas cidadezinhas do interior, até mesmo no interior do Brasil, é muito comum ainda ter pessoas que têm uma comunidade lá e que são muito influenciadas por essas coisas de demônio, essas histórias todas, sabe? Sim, ó, tem uma pergunta muito interessante antes da gente entrar na parte de defesa, que a gente vai falar, porque foi um crime com lâminas, né? Eu falei que a gente ia falar de lâminas hoje também, tô com o Diegão aí. Mas, ó, essa pergunta é bem curiosa. Eu acho que ela cai na seara. Bom, quem quiser responder. Vitor, se você conversar com uma pessoa que está com um demônio, é só você perguntar para o demônio o que tem no seu bolso ou algo muito pessoal, porque eles expõem. Para uma pessoa ser possuída, Concordo. existe uma legalidade. Como que seria isso? Concordo, vamos fazer isso. Aí. Vamos? Vamos fazer ambiente controlado. Toda vez que tentaram, o padre Quevedo perguntou isso algumas vezes para pessoas incorporadas: o que eu tenho no meu bolso? E nunca responderam. Caramba, o pessoal do empate forense. Agora, uma aí, coisa é boa ter a noite. história. Cara, É só fazer em ambiente controlado, né? Vamos fazer anotando dados, né? Garantindo o aleatório. Vamos ver o que dá. sim. Muito simples. Isso aí seria, então, bom, a gente cai naquela conversa, né? Seria um truque de mágica. O cara olhou ali e falou, eu sei que tem no seu bolso. Primeiro tem que provar que acontece. Primeiro tem que demonstrar que acontece. E aí vamos tentar explicar. Tá. O pessoal tem muito essa mania. A ciência não explica. É que para explicar, primeiro você tem que provar a existência daquilo. Que aquilo acontece. Depois nós vamos tentar explicar como acontece. Muitas vezes pessoas falam, a ciência não explica isso para coisas que sequer demonstrou que existe. Né? Essa que é a Só questão. os caras falam assim, pra quando a pessoa estiver endemoniada, perguntar a cor da calcinha. Filha das putas, né? Os caras são foda, meu. Contexto, né? Dependendo, Pois né? essa daí eu nem preciso. Né? Nem precisa ser pessoa demoniada, mas vamos pro que interessa. Vamos falar de lâmina. Como o Neuromágico comentou, o crime, né, o caso que inspirou o filme Invocação do Mal 3 foi feito ali, o assassino, né, enfim, a pessoa ali, o réu do caso, utilizou um canivete, né, canivete de serviço ali, um canivete de serviços gerais. E aí tem uma pergunta muito interessante que eu queria fazer para o Diego, que me inspirando no que a gente conversou mais cedo, né, com o Nicolas também. Diegão, a gente tem um caso lá, né, o momento crítico da situação, né, que inspirou aí o Invocação do Mal 3. Tá tendo um tumulto, tem, enfim, cachorro latindo, né, se a gente for pegar a cena do filme, tem cachorro latindo, tem música alta, os dois homens ali na situação estão alcoolizados, ao que relatos indicam, um homem teria mexido com a mulher do outro de uma maneira, né, desrespeitosa, e aí um deles está com uma lâmina. O que, por exemplo, como que poderia desescalar essa situação? O que é o escalamento da situação? Como que você vê uma resolução nessa situação que fosse tentando conter o cara que estava endiabrado ali? O que você veria pra gente? Tem algo que a gente fala muito no canal, que inclusive eu postei no Stories hoje, a galera rachou de rir, que é você falando sobre o ciclo Oda, me imitando da vez que a gente teve aí. E pessoal, tem uma ferramenta, eu vou tentar ser bem breve aqui, tá? Tem uma ferramenta no meio tático, enfim, que a gente fala em treinamentos pra galera que quer estar sempre com o software. O que é o software? O seu cérebro bem preparado ali, para você antecipar situações. Tem uma ferramenta, um protocolo que chama ciclo ODA. O que é ODA? É OODA. É observar, orientar, decidir e agir. Então, o que é isso? Eu sempre falo do ciclo ODA, vou dar um exemplo prático para vocês. Tava voltando um dia no trânsito, eu, minha esposa do lado, no carro, dirigindo. Um taxista veio e me fechou, mas assim, fechou daquele jeito, com tudo. Bateu e abaixou o vidro e quis criar tumulto e o cara tava totalmente errado.
qual que é o meu primeiro, né, a minha primeira reação, o meu ímpeto ali? O Alberto estava falando disso. O que o meu sistema simpático já entra em ação para fazer? Meu modo de alerta já foi acionado, a boca já seca, peristaltismo para, já começa as extremidades a gelar, eu perco a coordenação motora fina, a mão fica trêmula, tal, etc. Beleza. Então você já entrou no modo de alerta. O cara baixou o vidro, começou a discutir, queria falar um monte de coisa, brigar, xingar, sendo que ele estava errado. Num primeiro momento, o que eu faria? Eu xingaria o cara, então vem cá, chamaria para briga e tal. Mas eu aprendi o seguinte, a desescalar a violência. O que é isso? Se eu sei que o problema está aqui, eu vou para lá. Se eu sei que o problema está lá, eu vou para cá. Então, o que eu fiz com o cara? Eu olhei para a cara dele, respirei fundo, contei até 3, porque tem que ser rápido. E falei, irmão, eu não te vi, desculpa. Aí o cara foi, olhou para mim, ficou olhando. Pô, cara, não, tranquilo, vamos encostar ali e tal. Quer dizer, você já quebrou o cara. O que é isso? É ciclo Oda. Eu tive 3 segundos, pessoal, para observar a situação, me orientar, tentar entender o que aconteceu, decidir o que eu tinha que fazer e agir de fato. Então, quando eu olho essa situação, eu consigo pensar qual é a melhor solução, e a solução é pacífica, eu desescalo a violência. Lógico que a gente não está falando aqui de uma situação que alguém já te atacou, já colocou a mão, aí tem outros protocolos que a gente segue. Então, a gente está falando por enquanto, enquanto o cara está irritado, está ali, você está só tentando conter uma situação, criando um diálogo, uma empatia no cara, mostrando, né, até mesmo quebrando o ciclo Oda dele. Porque esse Oda, por que chama ciclo? A gente está o tempo inteiro fazendo. Então, o ladrão que vai te assaltar está fazendo o ciclo Oda. Ele está andando, procurando uma vítima, uma pessoa que ele é potencialmente vulnerável, que ele pode assaltar. Então, o cara está fazendo o ciclo Oda. Está rodando ali, ele está orientando, está observando, orientando, decidindo e agindo. Então, ele faz o Oda dele. Quando você antecipa esses passos, você quebra esse ciclo do cara. Então, o cara falou, opa, peraí, não, tirou o cara da zona de conforto. Já viu que existem pessoas que podem estar em situações violentas, cidades violentas, que são suscetíveis a assaltos e etc. E essas pessoas nunca são assaltadas? Por quê? Elas nem sabem às vezes, mas é porque elas têm uma linguagem corporal que denota o quê? Confiança, que não denota vulnerabilidade. Então isso acontece para você quebrar isso. Então o que o cara tinha que ter feito lá, né? Como o crime foi com o quê? Foi com uma lâmina, um canivete ali funcional, tipo um desses aqui, ó. Tem 10 centímetros de lâmina e faz um estrago danado. O cara tinha que ter pensado um pouco mais na situação. Inclusive, parando aqui essa live, já que a gente faz jabá direto, vou aproveitar para fazer o jabá, que é o seguinte, ó. Tá vendo essa caneta aqui, ó? Tá vendo essa caneta azul? Então, no meu perfil tem lá o link na bio, eu ensino você a se defender usando uma caneta. É isso mesmo. Tá saindo pra galera que comprou o curso, pra galera que comprou o curso e ainda vai comprar na semana que vem, já vai estar disponível a aula para você se defender com qualquer objeto que você tem na sua casa. Eu te garanto que vai resolver muita coisa. A caneta é fácil, só assinar um cheque para um segurança particular e você está protegido. Já resolveu. Muito bom. Então, assim, pessoal, desescalar a violência, você literalmente criar uma empatia no outro, seja através de desculpas, seja... E outra coisa, muito importante, tá? Não adianta você desescalar a violência, mas criar uma linguagem corporal vulnerável, porque o cara vai crescer pra cima de você. Então, mantenha a postura, fala, amigo, não te vi, desculpa, não quero confusão e tal. O problema tá aqui, meu irmão, vai pra lá. E outra, nessa situação, por que eu evito sempre? Eu sempre estou armado. Então, eu sempre evito conflito. Então, cara, eu não quero usar nenhum dos meios, eu não quero escalar a violência. Então, simplesmente, eu não quero o problema. Então, se tá por aqui, vamos ser sensatos, vamos quebrar isso com gentileza. Então, pede desculpa, o que quer que seja, cara. Engole seu ego e volta para casa. Isso chama controle do ego. Engole seu ego e volta para casa. O importante é chegar vivo. Sim. Cara, teve uma pergunta que eu gostei também. Na verdade, foram várias perguntas no mesmo sentido. O pessoal falou assim, por que vocês não convidam um padre, algum religioso que acredite, né, que existe possessão demoníaca para conversar? E teve gente que sugeriu pra gente analisar um caso. Eu vou voltar aqui nos comentários e vou ver se eu acho. Mas um caso... Tem escrito alguma coisa na cara do Nicolas ali. Tem escrito lindo na sua cara. Ah, sim. Aham. É só o destino. É engraçadinho. É só o destino. Só... Vai fazer o quê, né? Enfim. O caso falou assim, um caso de possessão demoníaca, se a gente toparia analisar e comentar do ponto de vista cético. A gente podia fazer isso semana que vem numa live do YouTube. O que vocês acham? Pô, maneiro, hein? Legal, legal. Qual que é o caso? Tem ele Cara, putz, eu vou voltar... Quem comentou sobre esse caso, acho que foi... alguma coisa Lohan, alguma coisa assim. Lohana, alguma coisa assim, era um perfil de uma menina.
Ela falou de um caso que é o maior caso, Gabriel não sei o quê. Cara, eu achei o caso muito interessante. Antes da gente acabar a live, se você ainda estiver assistindo aí, a garota que postou, puder postar de novo, ajuda. E a gente, ou se vocês conhecerem aí, quem está assistindo, algum caso de possessão real mesmo, vocês falam, essa é real. Coloca aqui nos comentários que a gente vai ver se a gente analisa ela lá no YouTube, beleza? Tem que falar como ficaram os personagens hoje, né? Como que eles estão hoje. Acho que na conclusão tem que falar sobre isso. Sim, vamos lá. O que aconteceu depois. Então, cara, o que aconteceu? Foi igual ao filme mesmo? O rapaz ficou só 5 anos ali preso, e depois casou com a menina, saiu. Ficou. Entre 4 e 5 anos. Nunca mais o demônio voltou a assombrar ele. Não, nunca mais voltou a assombrar ele. Ele não tinha antecedente antes, todo mundo relatava que ele era um garoto pacífico. E uma coisa que chocou é porque naquela cidade fazia acho que mais de um século que não acontecia um homicídio. Então, quando aconteceu, teve toda a atenção da mídia. Aí, o ponto que eu acho interessante é o seguinte: pelo relato, você vai ver que no filme eles fizeram malabarismo no roteiro para contornar isso. Os Warren sabiam que o demônio tinha passado pro garoto. Esperaram 1 ano para falar? Esperaram acontecer um assassinato? Para ter certeza. Por que não fizeram um exorcismo preventivo? Aí tava mesmo, hein? Ó, não é que tava? Cara, tanto que no filme eles contornam isso, né? Fica com claro Ed quando tá Boon, acontecendo. Sim. Tal. Então, esqueci o nome dele de novo. Warren. O réu, né? Até hoje, e a menina, a Débora, a Debbie, até hoje mantém a versão que, de fato, ele está possuído. Também mantém que o menino, David, de fato, vivenciou coisas sobrenaturais. Já o David, que era o menino que está possuído lá no começo da história, e o irmão dele, que não aparece no filme, tá? Processaram a família Warren pela história. Eles dizem que tudo foi invenção da família Warren para lucrar em cima dos problemas psiquiátricos que o David tinha. Ponto. Essa é a alegação do menino possuído e do irmão mais velho dele. E o pai da família também disse que em momento nenhum, nem na época, nem depois, admitiu que o filho estava possuído. Que ele nunca acreditou que fosse uma possessão demoníaca. Que loucura, cara. Então, quem mantém até hoje? O Warren e o legado deles, e o rapaz foi condenado e a esposa dele. Eles que mantêm até hoje. Inclusive, os padres que supostamente visitaram lá nunca se apresentaram, nunca vieram a público também. Agora, se fosse um hater seu e um cara que é fã dos Warren, ia falar assim: mas você não pode dizer que esses meninos aí só estão querendo lucrar em cima da fama dos Warren? Talvez, mas o que é possível, pode ser, foi o que falaram também. Inclusive é o que falam os fãs do Warren, os Warren Minion falam isso. Só que pelo menos eles têm uma alegação que tem a ver com a realidade. Na Vara de Ockham, eu já vi várias pessoas fingirem possessão demoníaca por diversos motivos para lucrar em cima disso. E eu nunca vi uma possessão demoníaca de verdade. Então, e não pode ser o contrário. O cara ter alegado a possessão demoníaca para tentar se livrar da prisão. Qual das duas versões tem mais pé na realidade? Claro. Não tem nem o que se falar. Pessoal, eu queria só fazer... Cara, tá vindo umas perguntas muito legais, muito boas aqui. Olha essa pergunta. Quando você está diante de um caso... Aliás, pergunta não, um comentário, né? Quando você está diante de um caso real, é bem diferente dos filmes. Eles relatam a vida da pessoa desde a infância. E aí? Volta para aquilo que você falou. Bom, eu já vi isso acontecer diversas vezes e o caso não era real. Diversas vezes. Com vários falsos médiums, aí você pode pegar o próprio... Com o João de Deus não pode ser adivinhações, mas você pode pegar falsos paranormais, aí Uri Geller, Thomas B. Morton, que nós comentamos, a Lauren McKenna, aquela... Sim, a McKenna. Desmascarada. Tá. É isso. Aquela repórter era a própria menina da foto. Você tem um vídeo sobre ela. Sim, enfim. Existem vários relatos desse. E o que acontece é que nenhum desses casos resistiu à experimentação em ambiente controlado. Aliás, a Lorraine Warren, ela se diz clarividente, paranormal, ela alega ter algumas habilidades sobrenaturais.
vale dizer, e a gente cai sempre na falácia do James Randi convidou, mas é porque é verdade. O James Randi já oferecia o desafio paranormal naquela época. E como eu concluí meu vídeo lá, se os paranormais procurassem a ciência do jeito que eles procuram a imprensa, nossa, como seria bom. Não é? Foi você que falou uma vez, né, o Nicolas? Se a galera procurasse os ilusionistas para falar sobre a situação, né, seria muito mais bacana. Ô, Vitor, tem uma coisa que várias pessoas falaram aí, só para as pessoas não acharem que eu tô dormindo. A pessoa fala assim, que o demoniado tem super força. Como explicar que carregou geladeira? Cara, a gente tem caso de pessoa que levantou carro com o sistema nervoso simpático. Sem demônio nem nada. Sim. Mães, né, para defender seus filhos. Tem caso de mãe, exatamente. Então tem caso de mãe, cara, que detonou pitbull, cara. Eu sei. A gente já tem casos muito bem documentados de pessoas que ficaram super fortes num espaço curtíssimo de tempo pela mesma estimulação simpática que acontece no exorcismo. Então... Levitação nenhuma, né? Não tem jeito, né? Não tem. Teletransporte é sempre no limite do ser humano, claro, né? Nunca é algo que seja realmente impossível. Ó, tem a mesma pessoa aqui, ó, psicanalista Edilson, muito bons comentários dele. Diz o seguinte: como pastor, enfrentei casos de pessoas comendo vidro, bebendo garrafa de pinga, quando volta não ficam embriagadas, quando volta da possessão. Acho que, assim, isso tudo é variação da mesma resposta, né? Inclusive esse mesmo texto já apareceu várias vezes em vídeos meus, com esse mesmo contexto. O comer vidro é faquirismo, né? Dá para comer vidro, não é tão impossível assim. Quanto beber pinga e não ficar bêbado, acho que o Alberto pode explicar melhor sobre isso daí. Vidro, né? Se tem alguma coisa. Não tô fazendo nada, eu vou ali comer um vidro, tipo, tranquilo. Eu conheço um mentalista que foi imitar um número do Derren Brown, que ele come uma lâmpada, só que ele não come de verdade, tá? Não tente fazer isso em casa, porque aquilo é um truque. E ele foi comer o mesmo. E pra sair, hein? Passa bem. Eu conheço esse mentalista? Pra sair é pior, hein? Porra, imagina, não é pra sair. Se palha tá na live. Quando sai é algo brilhante, assim, é? Lindo. Imagino que sim. Imagino que sim. É o primeiro troço fosforescente. Mas um dos testes de possessão que muita gente faz, principalmente em terreiros, sem querer estigmatizar, tá? Mas em religiões de matriz africana, os testes envolvem andar no fogo e andar no vidro. E aí eu e o Alberto já comentamos sobre isso. Aliás, vamos falar de novo. Eu cheguei ao senhor neuromágico. Vamos fazer um negócio de andar no vidro. Você sabe fazer? Sei. Então, beleza. Aí ele levou aquele tanto de vidro, né? Eu pensei, estou lidando com um especialista. Ele entende pra caralho disso. Ele é mágico, vou confiar, né? Aí eu caminhei no vidro na ida, caminhei no vidro na volta, gravamos o vídeo. Aí eu cheguei ao Nicolas. Tem quanto tempo que você faz esse negócio do vidro? Aí o Nicolas, eu já ouvi falar disso há muito tempo. Mas a primeira vez que eu fiz foi hoje. Nossa, cara. Que isso, cara. O que eu fiz, não você fez. Você fez antes de mim. Perfeito. Nossa, cara. Precisa arrumar alguém para testar. Deixa eu ver quem. Mas enfim, pessoal, conclusões que vocês acham válidas sobre o caso Invocação do Mal. Possessão. Existe, não existe? É sugestão hipnótica? Não é? E aí, conclusão assim, só pra gente finalizar, pra gente fechar. Vou finalizar falando uma coisa importante, inclusive, quando a gente fala de igreja evangélica, cara, a gente não tá falando de igrejas tradicionais evangélicas. Inclusive, o meu amigo Iago, do 2Ds de Teologia, ele é fã do trabalho do neuromágico e ele odeia esses negócios, cara. Porque quando você pega uma igreja mais tradicional, cara, não tem essas coisas, não. Isso acontece naquelas igrejas lá do Reteté, né? Que, enfim, o pessoal tem essas coisas todas. Enfim. E agora, falar que acreditar, cara, a pessoa acredita no que ela quiser, né? Então. Beleza. E vocês aí, pessoal? Neuromágico, Diego?
Pessoal, religião é a manifestação para uma... Opa, que barulho é esse aí, gente? Cachorro latindo. Pô, numa live dessa, cara, depois de tanta coisa que já apareceu, eu acho que religião, pessoal, é uma manifestação principalmente do meio que a gente está inserido, né? Quando você começa a estudar religiões antigas, nós vemos que além da herança que elas deixam, as pessoas praticam certas religiões porque elas fazem sentido para os contextos nos quais elas estão inseridas, né? Então, assim, é muito difícil você trocar uma religião. Pega um cara lá no meio da selva, pega um cara, enfim, na Tailândia, no meio isolado, tal, e tenta colocar uma outra religião para ele que é num formato que ele não está acostumado. É complicado. Então a gente vê muito como um fruto de contexto, né? Então se o cara acredita e aquilo faz bem para ele, cara, pelo amor de Deus, quem sou eu para julgar, sendo cientista ou não? Caguei. O que importa é se o cara tá feliz, entendeu? É a minha opinião, tá? Não tem nada de ciência. Neuromágico, sua conclusão também. Eu também não tenho nada a falar sobre a parte religiosa da crença em demônios. Agora, para resumir o caso inteiro, o caso que deu origem à invocação do mal, um homicida... Mudou de demônio. Mudou tudo. O pessoal tá falando que o Alberto tá quieto interior, só porque ele não sabe usar filtro, ó. Joguei aí. Alberto, Joguei na coloca os filtros aí, Alberto. Faz bem. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, um homicida, e eu posso chamar de homicida porque foi condenado, certo? O homicida tentou alegar possessão demoníaca no tribunal, não colou, mudou para legítima defesa e mesmo assim foi condenado. Isso que aconteceu. Olha o bigode. Ô, Pablo Escobar, você atrapalhou a minha live. Ficou tão real. Porque esse cara tava de filtro a live inteira pra esconder o bigode, tá ligado? Tão real que ficou. Cara, que merda é essa, cara? Ficou muito bom. Desculpa. Muito bom. Só pra mostrar que Você eu me aprendi, pede mexer. um membro Pablo Escobar no meio da live. Dizia eu que o homicida tentou alegar possessão demoníaca, não colou, mudou para legítima defesa, mesmo assim foi condenado. O que a mídia vendeu? Possessão demoníaca é provada no tribunal. Pronto. Esse é o resumo da história. Eu concordo completamente, né, encerrando completamente com todos vocês e endosso a fala do Neuromágico, realçando assim, como que a gente tem que observar muito bem a fonte daquilo que é falado, né? Por exemplo, a mídia transforma uma situação que não foi ali, não foi provado, não foi nada, em caso encerrado porque possessão demoníaca é provada. A própria sinopse do filme é muito espertinha. Ela fala assim, o casal Warren, demonologistas, têm que provar que o menino estava endemoniado. A sinopse é essa. E aí você vê o filme inteiro e fala, nossa, que hora que você vai provar? E aí acaba, não prova nada, cara. Fala, porra, fui tapeado. Mas enfim, galera. A gente falou aqui sobre várias coisas. Esperamos, a live vai ficar salva para quem está perguntando. Esperamos conseguir fazer aquela análise do caso, né? Enfim, eu vou checar aqui depois nos comentários a análise daquele caso que comentaram, o caso de possessão demoníaca real. E provavelmente semana que vem a gente faça no YouTube. É isso aí, pessoal. Isso aí. Eu prefiro. Minha câmera fica muito melhor. Eu paguei o preço de um Fusca no microfone que é para usar. Né? Por mim, fechou. Galerinha, do mais é isso. A gente se vê então na próxima live. Muito obrigado, senhores. Lembrando de seguir o pessoal que está aqui. É só clicar na setinha que está aqui no canto da tela ali. Clica na setinha para baixo, segue o Nicolas, segue o Diego e segue também o Alberto. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Boa noite. Falou. Valeu.